E como sempre, mais frases. Vamos lá? Maria perdeu a carteira dentro do trem. O verbo é perdeu. Tem o U, mas não tem O, então já sei que é ele ou ela. Ele perdeu a carteira. Ela perdeu a carteira, assumiu Maria, que é o verdadeiro sujeito. Perder não está na lista do CEFPACT, não perdeu o significado. Maria perdeu. Todo mundo vai perguntar, perdeu o quê? Perdeu quem? Perdeu o quê? A carteira, objeto direto. Mas perdeu onde? Dentro do trem. Então, só tem isso. Objeto direto e adjunta adverbial de lugar. A chave, deixei-a sobre a mesa. Olha só. Deixei, tem o I, que diz que o sujeito sou eu. Eu deixei, o sujeito está escondido, então ele é desinencial, porque esse I é que deu a resposta. O verbo deixar não está na lista do CEFPACT e não perdeu o significado. Então, eu vou fazer pergunta. Eu deixei o que ou quem? Eu deixei o que? A chave. Objeto direto. Mas esse A repete a chave. Então, a chave é objeto direto e o A, pronome oblíquo, é objeto direto pleonástico. E eu deixei onde? Sobre a mesa. Esse sobre a mesa é adjunto adverbial. Em que lugar? Então, muito cuidado. Muita gente vai falar, chave, deixei ela na mesa. Tudo bem. Esse ela representa esse A que está aqui. Então, toda vez que você falar ela depois do verbo, preste atenção que você está falando um objeto direto. Ok? Mas como esse aqui está repetindo a chave, ele ganha esse nome especial de objeto direto pleonástico. A paisagem olhava com atenção. O verbo é olhar, tem o vá, que me diz que é imperfeito indicativo, não há DNP. Mas você vai falar eu olhava com atenção, ou ele olhava com atenção, não importa. O sujeito é desinencial. Eu olhava, não está na lista do CEFPACT, não perdeu o significado. Vou fazer a pergunta, eu olhava o quê? Olhava quem? Eu olhava o quê? A paisagem, objeto direto. Mas esse A não representa, eu olhava ela, a paisagem? Então, este A é objeto direto pleonástico, porque repete o objeto direto que apareceu no começo da oração. Barulho incomoda a todos. Incomoda é o verbo. Incomodar, tira o R. Esse A é a vogal temática. Então, aqui serve. Eu incomoda? Não. Então, é ele ou ela. Ele incomoda a todos. Sumiu o verdadeiro sujeito, que é barulho. Incomodar não está na lista do CEFPACT. Não perdeu o significado. Então, eu vou fazer pergunta. O barulho incomoda o quê ou incomoda quem? O barulho incomoda quem? Então, a todos é o objeto direto preposicionado, porque esse A não concorda com o que vem depois. E para você ter certeza de que ele não é objeto indireto, porque muita gente faria a pergunta incomoda a quem, você diria o barulho o incomoda. Então, esse a todos vai virar o pronome oblíquo os, porque está no plural. O barulho os incomoda. Então, esse objeto direto é preposicionado por causa deste A. Ele sujou os sapatos na lama. Sujou é o verbo, tem U e tem o O, mas ninguém vai falar eu sujou, então o ele, sujeito simples, está na frase. Sujar não está na lista do CEFPACT, não perdeu o significado, então ele é verbo significativo. Que pergunta que eu vou fazer? Sujou o quê ou sujou quem? No caso, sujou o quê? Os sapatos, objeto direto. Mas sujou onde? Na lama. Na lama é adjunto adverbial. Então, aqui não apareceu o pleonástico, porque não repete, e nem apareceu a preposição. Então, ele é só objeto direto.
Nós começaremos a aula agora. Começaremos, tem um os que caracteriza o sujeito nós. Está escrito, sujeito simples. Começar não está na lista do CEF-PACT. Não perdeu o significado. Então, ele é verbo significativo. Que pergunta que eu vou fazer? Nós começaremos o quê? A aula. Objeto direto. Quando? Agora. Vejam que o objeto direto não foi mencionado antes para ser pleonástico e não tem preposição para ser preposicionado. Então, para no objeto direto. Flamengo venceu ao Vasco. Venceu é o verbo. Tem uma, não tem o, então eu já sei que é da terceira. Ele venceu ao Vasco. Não, quem venceu foi o Flamengo, sujeito simples. Vencer não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado, então eu vou fazer a pergunta. Venceu o quê ou venceu quem? Venceu quem? Ao Vasco. Notem, se eu não ponho esta preposição, qualquer um poderia ser o sujeito e a frase ficaria complexa para você analisar. Por isso, quando ambos podem ser sujeito e objeto direto, um deles tem que receber a preposição para não haver confusão. Por isso, esse objeto direto é preposicionado. Escrevam aí, gente, ó, de novo. Esqueci e não coloquei preposicionado, tá bom? Se eu falasse Flamengo venceu o Vasco, ficaria na dúvida, quem é que venceu? Mas quando eu ponho esta preposição, não há dúvida nenhuma. Então, isso aqui se chama objeto direto preposicionado. Escrevam aí, por favor, desculpem, porque por mais que eu confira, sempre passa alguma coisa. A professora gravou vários vídeos. Gravou é o verbo. Tem uma, tem o, mas eu não posso falar eu gravou, então é ele ou ela. Se eu falar ele gravou, ela gravou, sumiu o verdadeiro sujeito, que é a professora. Gravar não está na lista do CEF-PACT e nem perdeu o significado. Mas eu posso fazer a pergunta. Gravou o quê ou gravou quem? Então, ele gravou o quê? Vários vídeos, só objeto direto. Por quê? Porque não apareceu repetido e não apareceu com preposição. Então, ele para no objeto direto. Você comprou um belo carro. Comprou. Tem o U, tem o O, mas não posso falar eu comprou. Mas se eu disser ele comprou um belo carro, sumiu o verdadeiro sujeito, que é você. Comprar não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado. Então, a pergunta é, você comprou o quê ou você comprou quem? Porque o corrupto é comprado, né? O corrupto vai lá e compra as pessoas para poder ganhar a resposta ideal para ele. Então, você comprou o quê? Um belo carro. Então, um belo carro é o objeto direto. Não é pleonástico, porque não aparece duas vezes, e não é preposicionado, porque não aparece preposição. No próximo vídeo, faremos a outra folhinha.